Bom dia a todos. Vamos para mais um Evangelho. O Evangelho de hoje, do Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, é o capítulo 23. Ante o sublime, quer dizer, diante do sublime, não faças tu comum o que Deus purificou. Está em Atos, capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos, quer dizer, nessa passagem aí de Atos, ela abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Nessa passagem vai ter um ensinamento muito maior do que os problemas individuais do apóstolo. O homem comum, ele está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Ele está cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento. Ele tripudia sobre as preciosidades do mundo, quer dizer, ele passa por cima, sem meditar no paciente esforço dos séculos, que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. É um despertar, uma maneira de olhar como é que nós estamos vendo a nossa vida aqui. Muitas vezes nos colocamos sempre na posição de coitados, sempre se achando coitadinho, porque comigo, olhando sempre o lado mais desfavorável. E a gente se esquece de olhar que nós somos uma obra divina do Pai Maior. Nós somos uma obra abençoada e amada que está aqui para fazer a diferença, para que a gente seja a diferença nesse mundo tão desafiador, nesse mundo de aprendizado, nessa escola em que nós estamos. E que se nós nos colocássemos mais a entender e a despertar para o nosso valor, entender qual que é a nossa missão, o nosso compromisso aqui na Terra, talvez a gente olharia o mundo, as dificuldades, as pessoas, os obstáculos da nossa vida, sem tanta lamentação. Talvez olhássemos de uma maneira diferente, entendendo que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que nós podemos fazer de uma maneira diferente, mas para isso temos que estar cientes da nossa tarefa aqui, do nosso compromisso de estarmos mais atentos ao próximo, ao trabalho, à nossa renovação interior, à nossa mudança interior. E ele continua dizendo assim: quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Aí ele começa a pontuar algumas questões aqui para a gente estar repensando, reavaliando a nossa passagem aqui na Terra. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos obstáculos, empecilhos foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? Gente, é lindo isso daqui, porque a gente vai estar imaginando quanto tempo levou para que tudo isso fosse criado. E a gente nós só na reclamação, só na descrença, e não olhamos para essa beleza universal, por essa força maior que está lá torcendo e vibrando por nós,
para que a gente seja mais feliz, mais alegre, mais fraterno, confiança, muita fé, que nada é por acaso. A razão, ela é luz gradativa diante do sublime, diante de Deus. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou, te colocou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso. Quer dizer que isso daqui é um paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde as águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Quando a gente fala que isso aqui é um paraíso, paraíso assim, diante da beleza que Deus deixou para nós. Mas sabemos que como é um planeta de provas e expiações, não é só mares, lógico, não são só flores, tem as dificuldades. Mas aí Ele está nos convidando que a gente faça a nossa sementinha frutificar, que ela cresça em aprendizados, em coisas boas para o nosso próximo, para nós mesmos. Nós vamos fazer o nosso amanhã, isso aí a gente tem mais ou menos uma ciência disso. Mas nós vamos colher amanhã o que a gente plantar hoje. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou pensar mais antes de eu plantar o que eu estou querendo. Eu vou escolher as minhas sementes. Eu vou tentar, isso é uma tentativa, lógico, porque a gente é humano, a gente é falho. Mas eu vou tentar semear mais o quê? Amor, mais empatia, mais solidariedade, mais otimismo. O mundo precisa disso, de pessoas mais otimistas, pessoas que pensem mais do lado bom, que estejam mais atentas a tudo isso que Deus está querendo nos mostrar. Se eu deixar me envolver por essa nuvem de pessimismo, de desalento, de descrença, eu vou estar engrossando esse tanto de energias negativas que a gente vê por aí. E eu preciso, de alguma maneira, fazer essa diferença. Está em minhas mãos. Eu escolho, a partir do momento que eu ponho o pé no chão, se eu quero meu dia melhor ou não. Vão ter dificuldades? Lógico que vai ter. Mas vai depender da minha maneira de reagir frente a esses obstáculos. Como é que vai ser meu dia? Está nas minhas mãos. Cada dia, louvo o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Então, que a cada dia você agradeça. Gratidão a Deus por Ele ter te dado mais um dia de vida. Graças a Deus. Gratidão. Ele está a todo momento nos dando uma nova oportunidade da gente fazer a diferença, do nosso hoje ser diferente do nosso ontem. Deus é justo, é bondoso, é misericordioso. Ele está esperando que nós entendamos isso e sejamos mais gratos por tudo que Ele nos deixou. Gratidão. Aí ele diz assim, pensa, quer dizer, reflita, né? Raciocine, estude, trabalhe e sirva. Serve ao próximo. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Não ache que isso é uma simples oportunidade. Tudo isso que Deus nos colocou são oportunidades únicas que Deus nos coloca a todo momento, a todo dia, para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento. Tem uma mensagem para a gente estar fechando, do Pérolas Literárias, que fala os mandamentos de um sábio. Thomas Jefferson, que nasceu em 1742 e morreu em 1826, e foi, como se sabe, o terceiro presidente dos Estados Unidos, escreveu os 10 mandamentos que se seguem e que constituíam a regra da conduta de sua vida. Eu vou estar lendo alguns aqui. Não deixes para amanhã o que puderes fazer hoje. Não peças o auxílio de outro do que puderes fazer você mesmo. Não sejas vaidoso nem orgulhoso, pois o orgulho e a vaidade custam mais do que a fome e a sede. Prática da boa vontade todos os atos e nunca te cansarás. Quer dizer, a prática da boa vontade em todos os seus atos e
nunca vai estar cansado. Não tenhas apreensões, pois não sabemos o que o futuro nos reserva. As desgraças que mais tememos são, em geral, as que não se realizam. Considera todas as coisas sob um ponto de vista favorável. E quando estiveres contrariado, conta até 10, antes de proferir qualquer palavra. Contarás até 100 se estiveres encolerizado, quer dizer, se estiver com muita mágoa, com muito ódio, muita cólera. Reflexão para nós. Cada dia é um novo dia de aprendizado, de renovação. E que estejamos sempre fortalecidos nessa força do nosso Pai maior. E nunca nos esquecendo, gratidão por mais um dia de vida. Paz e luz a todos. Que o Pai maior nos envolva em sentimentos de amor, de luz e de bondade, enviando muitas vibrações a todos os locais do planeta Terra, por todas as religiões que levam o Evangelho de Jesus, por um caso difícil que a gente possa conhecer, por todas as igrejas, por todos os asilos, creches, orfanatos, pelos presidentes dos nossos países aqui no planeta Terra, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.